Idoso com infarto e cátie multiarterial. E agora, o que é que danado que eu faço? Vê só, boa parte dos pacientes com infarto com supra tem cátie multiarterial. Ok. O problema é quando a gente vai para pacientes idosos, isso é particularmente comum e esses pacientes tendem a evoluir pior do que pacientes mais jovens. E será que se eu revascularizar essas artérias todas, será que melhora o prognóstico desse paciente? E se para revascularizar decidir se eu vou abordar ou não uma lesão, eu não for apenas pelo olhômetro ali, pela angiografia, se eu puder usar algum método, por exemplo, funcional, FFR, será que isso teria alguma vantagem? Foi isso que avaliou o estudo FIRE, que foi apresentado hoje, no segundo dia do Congresso Europeu de Cardiologia. O que é que ele avaliou? Pacientes idosos acima de 75 anos, que chegavam com infarto agudo do miocárdio e que tinham lesões multiarteriais, né? Já tinham tratado ali a lesão índice, né, a lesão ocupada, e tinha outras lesões ali sobrando na jogada, acima de 50% pelo menos. Esses pacientes então eram divididos em dois grupos. Um grupo tratava só a lesão ocupada e acabou, não fazia mais nada. O outro grupo era submetido a uma avaliação funcional, por exemplo, através de FFR, e o que tivesse alteração funcional, alteração na avaliação funcional era submetido à revascularização. Só revascularizava se o FFR, por exemplo, viesse alterado. Ok. O que é que eles queriam ver? Endpoint primário era desfecho composto ali de morte, infarto, AVC, revascularização e etc. O que é que o estudo mostrou? Foram mais de 1.400 pacientes bem idosos, a idade média do trabalho era de 80 anos, e sim, houve redução relevante de desfecho primário, não só desse composto aí todo que a gente falou, mas também de mortalidade, diminuição relevante de mortalidade, a cada 27 pacientes tratados, mais ou menos, você salvava uma vida. Por que esse trabalho é importante? Primeiro, ele avaliou uma população que normalmente é subrepresentada nos trabalhos de síndrome coronariana aguda. Geralmente, pacientes com 80 anos não costumam entrar nesse tipo de trabalho. Então, primeiro, foi um trabalho voltado para isso. Segundo, ele avaliou justamente essa parte da avaliação funcional, FFR, FR, no contexto de infarto agudo do miocárdio. Lembrando que pelas diretrizes que saíram agora há pouco, por exemplo, do ESC, em relação ao infarto, ele não recomenda você usar avaliação funcional para decidir se deve revascularizar um paciente com infarto, em fase aguda de infarto ou não. Ou seja, é um trabalho que de cara ele entra e já tem possibilidade de mudar o que as diretrizes atuais falam. Trabalho interessante, população pouco avaliada normalmente e que a gente tem mais uma peça do quebra-cabeça ali para manejar esse tipo de paciente.